E aí pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje, nesta aula, sobre volume e capacidade, tá? De antemão, volume e capacidade eles são diferentes os conceitos, tá? Mas eles representam quase a mesma coisa, nós já vamos comentar sobre isso. Primeiro vamos falar sobre volume. Bom, quando nós queremos falar sobre a medida de uma superfície, por exemplo, quanto que um terreno ele ocupa de terra, por exemplo, nós nos referimos à área, né, de figuras bidimensionais. Agora, quando nós queremos saber o quanto um corpo ele ocupa de espaço, né, um corpo tridimensional, por exemplo, então nós estamos nos referindo a volume, tá? Então, o que é volume de maneira resumida? O volume é a medida do espaço ocupado por um corpo, tá? E o volume se refere a objetos tridimensionais, tá? Então, volume, professor, o que é volume? Volume é o quanto de espaço um corpo ocupa, ok? Vamos ver essa figura aqui, que é um objeto tridimensional, né? De antemão, já vou falar aqui. Ele tem um comprimento, que é essa partezinha de baixo. Ele tem uma largura. Opa, voltou aqui. Ele tem uma largura. Deixa eu apagar aqui. Essa largura. E ele tem uma altura, tá? Então ele tem 3 dimensões. Bom, vamos supor que cada bloquinho desse, que é parecido com tijolo, é uma unidade de volume, tá? Se eu quero saber quantas unidades de volume, eu teria que contar quantos bloquinhos tem aí, né? Bom, para eu não precisar ficar contando todos esses bloquinhos aí, considerando aí que essa figura não seja oca, né? O que eu posso fazer? Eu posso pensar assim, ó. Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 aqui nessa fila. Só que eu tenho, vou colocar de vermelho aqui, então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nessa fila aqui, né? Esse bloquinho dessa primeira fila. Só que eu tenho 2 filas, ó. Então, nessa parte de baixo, né? Eu tenho quantos bloquinhos? É só pegar 6 vezes 2, que dá 12. Aí, de altura, eu tenho 1, 2, 3. 3 fileiras, né? Uma em cima da outra. Então, eu pego aquele 12 e multiplico por 3, que dá 36. Então, o volume dessa figura aqui seria de 36 unidades de volume ao cubo, tá? Sempre que nós nos referirmos a volume, vai ser em cubos, tá? Então, metros cúbicos, centímetros cúbicos, decímetros cúbicos, quilômetros cúbicos, ok? Como aqui ele não falou se é metros, centímetros, milímetros, nós vamos falar que é unidades de volume, tá? Então, ó, se quisermos saber a quantidade de cubinhos, quantos cubinhos há no total, né, na figura, basta multiplicarmos os valores das 3 dimensões. Foi o que eu fiz, ó. O que eu fiz? Vamos retomar aqui, ó. Aqui tem 6, são 2 fileiras de 6 e são 3 de altura. 6 vezes 2 deu 12, 12 vezes 3 deu 36. Então, para nós sabermos, né, quando eu tenho um bloco aqui retangular, já vou explicar o que é bloco retangular, mas se eu quero saber o volume, é só multiplicar o valor das 3 dimensões, ok? Próximo aqui, ó. Professor, então o que é um bloco retangular? É um sólido limitado por 6 retângulos, né? E esses 6 retângulos são as suas faces. Então, ó, eu tenho essa facezinha de cima, aqui é de baixo. Eu tenho essa face aqui do lado direito, essa aqui do lado esquerdo.
E eu tenho, deixa eu colocar outra cor aqui, a face lá de trás e essa aqui da frente, ó, tá? Então eu tenho 6 faces aí. Cada uma dessas 6 faces são retângulos. Então aqui eu estou diante de um bloco retangular. Poderia chamá-lo também de paralelepípedo, tá? Vamos chamar de bloco retangular, são 6, ele é limitado por 6 retângulos, né? Que são as suas faces. Bom, esse Azinho aqui, ó, ele é o comprimento, né, a dimensão que é denominada de comprimento. O B, esse Bzinho aqui, ó, ele é chamado de largura. E esse segmentinho aqui, ó, que é o C, ele é a altura, tá? Beleza? Então, como que a gente faz para determinar o volume de um bloco retangular, de um paralelepípedo, enfim? É só eu pegar a medida do comprimento, vezes a medida da largura, vezes a medida da altura. Facinho assim. Professor, se for um cubo que tem todas as arestas iguais, aí é só pegar a aresta vezes a aresta vezes a aresta, que é a aresta ao cubo, tá? Se for um cubinho. Bem facinho. Que seria a mesma ideia, né? Multiplicar comprimento pela largura pela altura. Ok? Vamos ver aqui então como que nós fazemos os exercícios. Uma caixa produzida em uma indústria tem a forma de bloco retangular, que é produzida em uma indústria, tem uma forma de bloco retangular com 20 centímetros de largura, 30 centímetros de comprimento e 15 centímetros de altura. Determine o volume dessa caixa. Bem simples, né? Acabamos de ver que o volume é dado pelo A vezes B vezes C. O que é o AB vezes C? Comprimento vezes largura vezes altura. Bom, comprimento é 30. A ordem vai importar aí? Não, tanto faz. A largura mede 20 e a altura mede 15. Vamos resolver aqui. Ó, 30 vezes 20 é 600, tá? 600 vezes 15, ora, 6 vezes 15 é 90, né? 600 vezes 15, então, vai ser 9.000. Tá? Professor, não entendi, ó. 30 vezes 20, 600, tá? Aí eu peguei 600 e multipliquei por 15. 6 vezes 15 dá 90. Aí eu acrescentei esses dois zeros, deu 9.000, tá? Então, 9.000 o quê? Se as medidas ele deu em centímetros, ó, centímetro vezes centímetro vezes centímetro. Então, o volume aqui é em centímetros cúbicos. Facinho assim. Show? Beleza? 900 centímetros cúbicos. Agora, ele pode perguntar assim, ó. Uma piscina tem uma forma de bloco retangular. Então, todas as faces são formadas por retângulos, né? Tem 600 metros cúbicos de volume. Aqui ele já deu volume, tá? Então, vamos ter cuidado. A área disponível dessa piscina é retangular. Então, a piscina ela vai estar em formato retangular na terra, né? Ela tem 25 metros de comprimento e 12 de largura. Nessas condições, qual deverá ser a profundidade? A profundidade, no caso, seria a nossa altura. Então, vamos colocar aqui. Volume é igual. Bom, o volume é igual ao comprimento vezes a largura vezes a altura, que nesse caso aqui é a profundidade, tá? Ele já falou para mim quantos que mede o volume. 600 metros cúbicos. Então, aqui no lugar do volume, eu vou substituir por 600. O A, né, que é o nosso comprimento, ele falou que tem 25 metros.
Então, aqui no lugar do A, eu vou substituir por 25. A largura, que é o B, ele falou que mede 12. 12 metros de largura. Então, aqui no lugar do B, eu vou substituir por 12. O professor, ele quer saber a profundidade, que seria a altura, né? Como eu não sei, eu vou chamar de P, tá? Poderia ser C, poderia ser X, tanto faz. Então, aqui ficou uma equação do primeiro grau. Então, vai ficar assim, ó, 600 é igual 25 vezes 12, 25 vezes 10 é 250, mais 50 dá 300. Então, 25 vezes 12 é 300. Ficou 300 vezes P, tá? Esse 300 está multiplicando P, eu vou jogar ele para o outro lado, vai ir dividindo. Então, vai ficar 600 dividido por 300, isso é igual ao P. Bom, aqui eu posso simplificar, né? Posso cortar esses dois zeros de cima com dois zeros de baixo. 6 dividido por 3 é 2. Então, o P é igual a 2. 2 o quê? Ó, ele falou aqui, tem que tomar cuidado com isso. Está em metros o comprimento, está em metros cúbicos o volume, está em metros a largura. Então, a profundidade é em metros. Então, a profundidade dessa piscina deverá ser de 2 metros para que o volume seja de 600 metros cúbicos. Entendido? Beleza. Professor, também posso calcular o volume de um cilindro? Por exemplo, né, se assemelha àquelas latinhas de óleo antigas. Hoje ainda há muitos recipientes em formato cilíndrico, tá? Como que eles fazem para determinar o volume desses sólidos geométricos? É muito facinho. Como que é a formulazinha para determinar o volume de um cilindro? Lembrando que cilindro ele é formado por duas bases circulares, né? E elas são paralelas. E por todos os pontos entre as bases, né? Todos esses pontos aqui ao lado. Então, isso aqui eu tenho uma forma cilíndrica. A fórmula para calcular o volume de um cilindro vamos lembrar muito da fórmula para calcular a área de um círculo. A área de um círculo é π vezes r ao quadrado, a área. Então, se eu quiser calcular a área do círculo aqui de baixo, por exemplo, é π vezes r ao quadrado. Aí eu multiplico pela altura para eu determinar o volume. Então, qual é a forma para eu calcular o volume de um cilindro? π vezes r ao quadrado vezes a altura, tá? πr ao quadrado vezes a altura, ok? Bem facinho, essa é a formulazinha. Bom, agora nós vamos falar sobre capacidade. No início do vídeo eu falei que o volume e capacidade eles são muito próximos, né? Os significados. Só que quando nós falamos sobre capacidade, geralmente nós nos referimos à quantidade de líquido, medida de líquido. Então, capacidade seria o quanto de líquido cabe em um determinado volume, ok? Então, ó, como que está escrito aqui, ó. A capacidade é quanto cabe de líquido em determinado volume, tá? Então, eles são bem parecidos os significados, mas eles têm essa pequena diferença. Bom, dentro das capacidades, nós temos algumas relações que são super importantes para a gente, tá? 1 centímetro cúbico tem a capacidade de 1 ml, que é 1 milésimo de 1 litro, 1 mililitro. Então, em 1 centímetro cúbico, cabe 1 mililitro de um líquido, qualquer que seja, tá? 1 decímetro cúbico tem a capacidade para 1 litro.
1 metro cúbico tem a capacidade para 1.000 litros, tá? Então, quando você, sei lá, toma algum líquido aí, 1 litro de água, né? Na verdade, se você compra, por exemplo, um recipiente que ele fala que ali tem 1 litro, o volume daquele recipiente é de 1 decímetro cúbico, tá? Quando você fala lá que a piscina tem 15.000 litros, quer dizer que o volume dessa piscina é de 15 metros cúbicos, ok? Tranquilo, essas relações são importantes, é bom até de memorizar, tá? Que facilita na hora dos exercícios. Não gosto muito dessa parte de memorizar, mas nesse caso essas relações aparecem muito e você lembrando vai te ajudar bastante. Bom, vamos fazer esse exercício aqui que fala sobre volume e capacidade. Um reservatório de água tem a forma de um cilindro com altura interna de 6 metros. A altura interna é a altura, né? 6 metros. E raio da base também interno, medindo 2 metros. Então eu tenho duas informações importantes. A altura mede 6 metros e o raio mede 2. Qual será a capacidade total? Ele quer saber a capacidade total desse reservatório em litros, tá? Então, antes de acharmos a capacidade, nós vamos encontrar o volume. Beleza. Bom, nós sabemos que o volume de um cilindro é dado por π vezes o raio ao quadrado vezes a altura, tá? Bom, nós já temos ali, o valor do π é 3,14. O raio, ó, o raio da base medindo 2 metros, então o raio mede 2, aí eu elevo ao quadrado. A altura mede 6 metros, então vezes 6. Esse volume vai ser igual a 3,14 vezes 4 vezes 6. 3,14 vezes 4 vezes 6 é igual a 75,36. Bom, ele deu a altura em metros, o raio em metros, então o volume vai ser em metros cúbicos. Beleza. Só que ele quer saber a capacidade. Agora há pouco nós falamos que a capacidade em 1 metro cúbico tem a capacidade de 1.000 litros. Se aqui eu tenho 75,36 metros cúbicos, eu vou pegar 75,36 e vou multiplicar por 1.000, porque cada metro cúbico tem a capacidade para 1.000 metros. Ora, o 1.000 ele tem 3 zeros. Então é só eu pegar essa vírgula e 3 casas para a direita. Vai ficar 75.360 o quê? Litros. Então, em 75,36 metros cúbicos tem a capacidade de 75.360 litros. Beleza? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.